meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então nós vemos aqui uma mudança no mapa mundi, devido à destruição que acontecerá. E a vida passa muito rápido aqui, o tempo passa muito rápido. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar dinheiro, comprar propriedades. Você tem duas escolhas: vida eterna ou morte eterna. Jesus ou o diabo, os anjos de Deus ou os demônios, santidade ou pecado, vida eterna ou morte eterna. Jesus, como diz em João 14,6, é ou, não é um dos caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O mundo está sendo entesourado para o fogo. Quando Noé, o profeta Noé, estava construindo a arca, devidamente instruído por Deus, e ele levou ali mais de 100 anos pregando o arrependimento dos pecados, e as pessoas viviam suas vidas sem nenhum compromisso com o Altíssimo. Cada um corria atrás da sua própria vida e sonhos, e zombavam do pregador Noé, e zombavam da arca da salvação que representava Jesus. Mas quando Noé, com a sua família, entrou na arca, aquelas pessoas que estavam vivendo dissolutamente, que estavam ali vivendo como se não houvesse amanhã, eles perceberam que os abismos se romperam. Agora há pouco saiu um artigo que confirma que existe mais água no subsolo do que a água dos mares, dos oceanos. Existe mais água debaixo da terra do que na superfície da terra. Quando as comportas dos céus foram abertas e que as águas começaram a cair, os abismos se romperam. No terceiro céu, onde Deus está, no segundo céu, no céu cósmico, e no céu atmosférico, que é o primeiro céu, havia uma camada protetora
E as águas estavam sobrevoando o planeta. E isso protegia a vegetação dos raios do sol. Adão não envelhecia, Eva não envelhecia. Então, essa camada de proteção feita com a água no primeiro céu, no céu atmosférico, entre o céu atmosférico e o céu cósmico, ali no céu cósmico, na escuridão, aonde se encontram os planetas, as estrelas, Satanás estabeleceu o seu império. Ele não está preso como alguns pensam. Ele estabeleceu o seu império no céu cósmico, aonde se encontram as estrelas, os planetas, os mundos criados por Deus, a terça parte dos anjos. E ele designou principados. São entidades, são demônios que atuam para governar nações. E também esses principados que receberam autoridade dada pelo seu líder, o seu imperador, para influenciar e governar nações, também tem o apoio das potestades do ar, que são entidades que dominam regiões específicas, que luta contra o Evangelho, que traz destruição em massa para países, regiões, que quer impedir o avanço da igreja de Jesus à terra. Deus não quer nenhuma igreja vazia. Deus quer salvar muitos. Então o trabalho das potestades é impedir o avanço da igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição A, B ou C. Eu estou falando do corpo de Cristo na terra. Aleluia, glória a Deus. Então, essas entidades apoderam homens e infiltram homens e mulheres em vários departamentos da sociedade. É o trabalho das potestades. É como se fosse a aeronáutica, o exército, e existem os dominadores, que são as entidades das águas. Quando eu estava na África, eu via os feiticeiros, eles ficam ali o ano inteiro esperando sair do mar, sair a entidade que vai possuir a cabeça de alguns deles. E o mundo espiritual é real, é uma guerra. Por isso que eu e você não vamos vencer na nossa força. O crente que faz uma oraçãozinha, sabe, acha que eu já orei, eu cumpri com a minha obrigação, eu vim na igreja, venho uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Você não entende, você não sabe que você está ou de um lado ou de outro lado. Ninguém é neutro. Ninguém fica em cima de um muro. Esse muro não existe, é mentira. Deus te chamou, como diz em Jeremias 51, para você ser um machado de guerra na mão do guerreiro Jeová neste mundo. Aleluia. Que você receba proteção para proteger sua família, para proteger tudo que Deus te deu na terra. Aleluia. E essas entidades das águas são espíritos de luxúria, de sedução,
São espíritos que seduzem os jovens para a pornografia, homens e mulheres, que levam à sensualidade, que levam às drogas, à violência. São entidades das águas. E em 1938, havia um homem chamado Benzo Idosa. E esse pastor, ele cresceu numa região onde os feiticeiros dominavam o país da Nigéria. E muitos crentes oram pouco, muitos não jejuam. Eu falo do jejum espiritual, não é um jejum apenas físico. É muito bom para a saúde o jejum físico, para você cuidar, sabe, da parte física, mas o jejum espiritual não cuida só da sua saúde física, mas traz resultados no mundo espiritual, traz poder de Deus para a sua vida, faz o céu descer à terra. Aleluia. Glória a Deus. E poucos, nos dias atuais, no mundo inteiro, estão orando como devem orar e jejuar. A igreja primitiva orava constantemente, jejuava toda quarta e sexta. Há cristãos que oram de vez em quando, vêm à igreja de vez em quando e jejuam de vez em quando. Muitas das vezes passam até anos sem fazer um jejum. E nós estamos no meio de uma guerra onde o mundo invisível e espiritual influencia e domina o mundo físico e natural. Tudo que acontece no mundo visível, natural, é determinado no invisível. Tudo que veio a existir foi criado por um Deus que você não está vendo agora, mas Ele está te vendo. Aleluia. E escreveu a minha e a tua história. Mas você precisa ativar o que Deus planejou para você através de um encontro verdadeiro com Ele. Aleluia. De um encontro. Deus não chamou você apenas para vir a uma igreja, ouvir uma pregação, assistir um culto, se tornar um religioso. Não, o plano de Deus é que você seja um instrumento que Ele possa usar, alguém que Ele possa contar, alguém que Ele possa dizer: é a minha amiga, é o meu amigo, é o meu servo, é a minha serva, é o meu instrumento de batalha neste mundo. Aleluia, glória, aleluia. Esta é a vontade de Deus. E muitos vão passar a vida por essa vida, vão morrer até prematuramente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte, mas na vida. Aleluia. E quando alguém morre prematuramente, o nosso consolo é dizer: meu Deus, tão jovem, foi a vontade de Deus. Aí a culpa vai para Deus. Mas a vontade de Deus, Ele diz lá no Salmo 91, 14: porque a mim se apegou com amor. Ele quer que você se apegue a Ele com amor. Todo ser humano será chamado e terá essa oportunidade. Porque a mim se apegou com amor. Você ama a Deus acima do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus projetos. E como é que Jesus sabe que alguém ama Ele? Quando tem prazer em estar perto dEle, em andar com Ele, em servir a Ele. Quando você ama uma pessoa, você se envolve com a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que quando você entrega a vida a Jesus, você e o Espírito Santo se tornam um. É um casamento, é um pacto, é uma aliança. Você e seu marido é uma só carne. Você e o Espírito Santo é um só Espírito. Aleluia. Glória.
Por isso que a Bíblia diz em Mateus 10 em diante: vós sois deuses. E Deus diz que você vai reinar com Ele aqui em vida. Não é reinar no abismo, é reinar no alto, no topo. Em alto estilo, em alto nível. Mas nós vemos hoje crentes de cabeça baixa, cheio de retaliações, muito sofrimento, quando você deveria, em meio a essa guerra, saber que poderão cair 1000 ao teu lado e até 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você terá momentos de tristeza, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vai parecer em alguns momentos que você vai ser derrotado, mas Deus tomará a sua frente, porque Ele diz: a peleja não é tua, é minha, diz o Senhor. E quando o inimigo vem contra mim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus alvorará a sua bandeira contra o inimigo. O Espírito Santo diz: ei, essa aqui é minha, não toque. Ei, esse é meu, não toque. E o inimigo vem, mas fugirá por 7 caminhos. É a palavra de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Não diz porque se tornou religioso, porque é pastor, porque é o obreiro, é o diácono. Não. É quem se apegar a ele com amor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aleluia. Na sua angústia, vai passar por angústia? Passa. Vem algumas surpresas, desafios, enquanto você estiver aqui. Na sua angústia, você não vai ficar sozinho não, eu estarei com ele. E a Bíblia diz que Ele atende o nosso clamor. E diz: saciá-lo-ei com longevidade. Eu vou dar muitos anos de vida. Olha a vontade de Deus. Saciá-lo-ei com muitos anos de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Na sua angústia Ele me invocará, e eu lhe responderei. Então, esse relacionamento já é eterno, começa aqui. E quando o seu coração bater pela última vez, o seu espírito e alma estarão com Deus para sempre. Você receberá um novo corpo. Glória a Deus. O corpo volta para o pó, o espírito para Deus. E você será conduzido pelos anjos que estão com você agora. É por isso que temos que andar em santidade, porque o Espírito Santo está dentro de nós e os anjos estão ao nosso redor. Então a Bíblia diz que temos que andar em santidade, em pureza, porque os anjos estão nos assistindo e não podemos constrangê-los. Imagina o crente vendo pornografia na internet e o Espírito Santo não vai deixá-lo, porque foi um casamento. Foi um casamento. No casamento, até que a morte os separe. Nós temos o coração duro. Por isso que Moisés disse: olha, não pode repudiar a mulher sem dar carta de divórcio a ela. Repudiou a mulher, aí você pode casar, e a mulher, se casar, vai ser apedrejada? Não. Deus odeia. Ele pode não proibir por causa da dureza do nosso coração, mas Ele odeia o divórcio. Então, se divorciou, dê a ela o direito de recomeçar a vida dela. Dê a ela a carta de divórcio. E não apenas repudiar ela, abandonar, seguir sua vida, mas se ela for encontrada com outro homem, será apedrejada. Assim era a tradição.
No casamento com Deus, a Bíblia diz que nem a morte vai nos separar do Senhor. Aleluia. No casamento humano, no reino de Deus, aproveita o bonitão agora, seu marido, sua esposa, chega lá, sabe, em casa hoje, bem diferente, e ele vai tomar um susto, vai dizer: ô mulher, o pastor falou o que na igreja? Prepara tudo para o avivamento mais tarde, se é que você me entende, amém? Aproveita aí o bonitão, vai devagar, para que ele permaneça na terra ainda, amém? Agora, quando morre, você não vai garantir a salvação da sua esposa, nem a salvação do seu marido, nem a salvação dos seus filhos. A sua salvação é pessoal, o seu relacionamento com Jesus é pessoal. A Bíblia diz que o Espírito Santo estará conosco para sempre. A aliança dele é eterna. Agora imagina você entristecer o Espírito Santo. Quando nós fazemos coisas erradas nessa vida, eu e você, o Espírito Santo está dentro de nós vendo tudo. E os anjos ficam constrangidos ao nosso redor. E ele dá um tempo de arrependimento. Há um tempo. Ele espera, ele fala, ele sussurra, ele mostra. Mas muitas das vezes nós resistimos, porque o pecado endurece o nosso coração. E aí, passamos um tempo, parece que não vai acontecer nada de ruim, até sermos pegos, como diz a Bíblia, no laço do passarinheiro. É uma armadilha, é uma arapuca silenciosa. O caçador, ele vem silenciosamente, arma uma arapuca e deixa ali para pegar a sua presa. Esse é o anjo da morte. A morte é um anjo. A morte, ela vai deixar de existir, ela vai morrer. A morte não existirá mais. É o último inimigo de Deus. Não é da vontade de Deus a morte. A morte é inimiga de Deus. Diga: a morte não é minha amiga, Não é minha amiga. nem amiga de Deus. É o último inimigo que Deus vai matar. Deus vai matar. Aleluia! Aleluia. Por que é importante entregar a vida a Jesus? E não só entregar, manter-se com Ele no relacionamento. Imagina, você casa, aí a mulher não te dá atenção, o marido não te dá atenção. E tem homem que casa, mas continua lá com um cordão umbilical, não é? Tem mulher que casa, qualquer coisinha fala: eita, mamãe, maninha. Tem pessoas que casam, mas não conseguem priorizar a esposa. Ainda continua priorizando os amigos. Leva até homens para beber dentro de casa. Quantas mulheres eu já atendi? Pastor, meu marido trouxe aí os amigos, tudo bêbado, pastor. E eu tenho que aguentar ele bêbado, o marido bêbado, os homens dentro de casa lá bêbado, aí suja tudo, não tem respeito. Nós constrangemos o Espírito Santo, entristecemos, quando nós não santificamos a casa que ele habita. É por isso que o cristão, ele não tem o direito de manter o coração duro e não liberar o perdão. O perdão não é simplesmente para o bem de quem te ofendeu, é para o seu próprio bem. Aleluia. Uma coisa eu faço esquecendo as coisas que para trás ficam.
e sigo para aquelas que estão adiante, para o meu destino, o destino que Deus preparou para mim. Aleluia. A minha luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados, potestades e dominadores deste mundo de trevas. E os dominadores, os espíritos aquáticos, eles trabalham com divisão, eles se infiltram dentro de instituições, igrejas, eles trabalham com facção, com grupinho, com brigas. Nem todos que estão dentro das igrejas são de Deus. Nem todos que estão com cargos, até em altares, que estão até pregando supostamente a palavra, são de Deus. Por quê? Porque Deus plantou o trigo, mas o inimigo veio à noite sorrateiramente e plantou o joio. E o joio, ele se parece com o trigo. O joio usa roupa de crente, Bíblia de crente, faz um curso bíblico como o crente faz, recebe a carteirinha de membro, recebe a carteirinha de diácono, recebe o diploma de pastor, e ele pode atuar como pastor, ele pode usar métodos de crescimento de igreja, e ele pode atrair com o movimento até multidões. E Satanás não se preocupa, ele vai deixar aquela instituição crescer, aquela religião crescer. Se você analisar a história de Joseph Smith, eu não vou entrar em detalhes, mas esse homem diz que recebeu a visitação de um anjo, Baruch, e esse anjo, Moroni, e esse anjo deu a ele um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. E o final desse homem foi terrível. Cercaram a casa dele, tacaram fogo, ele pulou lá do 5º andar e morreu. Mas isso deixou um estrago, uma religião. Quando Deus quer salvar as pessoas, Deus enviou um homem. Deus enviou Jesus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, enviou Isaac. Mas, por causa da desobediência de Abraão, dando ouvidos a Sara, nasceu Ismael. E hoje nós vemos essa disputa aí. Quando Deus quer te abençoar, Deus envia alguém, uma pessoa, um grupo para você andar, para influenciar você, para você, sabe, para você avançar na vida. Quando Deus quer abençoar você, Ele conecta você a um grupo de pessoas compromissadas com Ele. Mas quando o inimigo quer destruir alguém, ele começa nas escolas, na faculdade, começa na vizinhança, começa hoje pela internet para desencaminhar nossos filhos com filosofias, ideologias, com frases de efeito, com coisas que parecem até lícitas e boas, para desencaminhar nossas crianças, com sofismas, mentiras que parecem verdade, porque nós estamos numa guerra. A guerra é pelas almas. Deus, Ele quer que você permaneça unido com Ele. Se você não o aceitou como Senhor e Salvador, não fique nesse muro imaginário. Porque se você não pertence a Ele, você pertence a quem? Esse muro imaginário não existe. O céu ou inferno, ou vida ou morte. Quando um crente no Senhor, o coração para de funcionar, o anjo que Deus enviou para protegê-lo aqui, vai conduzi-lo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas quando um não crente, ou alguém que fez aliança com Deus, mas quebrou, por causa do pecado, andou na prática do pecado,
Se o pecado é de mágoa, o anjo da mágoa vai levar ela para o mundo dos mortos, para esperar o juízo final. Se é uma pessoa que deu legalidade, porque a Bíblia diz que há pecados, nem toda enfermidade é por causa do pecado, mas há pecados que destroem o corpo. Pessoas que se conectam, sexo ocasional, prostituição, e essa pessoa vai dar legalidade a espíritos das águas, da sensualidade, a colocar doenças ali malignas, doenças ali no útero, enfermidades que podem levar a pessoa ao óbito. E ela morrendo, naquela situação em pecado, quem é que vai conduzir ela? Aquela entidade do adultério, da prostituição, da pornografia. Vai conduzi-la ao mundo dos mortos, não ao reino de Deus. Então veja que é uma batalha. E a Bíblia diz aqui que esse mundo um dia, o mapa mundo vai mudar de novo, como mudou na época de Noé, que não havia, sabe, chovido na terra, mas veio uma chuva, aonde as comportas do céu se abriram e os abismos, eles romperam e as águas subiram. E quando Noé entrou na arca, sabe quem foi que fechou a porta? Porque tudo foi feito por instrução de Deus. E Deus disse: olha, mas vem cá, ô Deus, e como é que eu vou fechar essa porta e abrir? Sem fechadura. Isso aí é comigo. Porque o próprio Deus pensou o seguinte: imagina você ver amigos de infância, você vê filho de alguém. Noé viveu muitos anos na terra. Imagina você ver filho de alguém, neto de alguém, vô de alguém, vó de alguém, pessoas que conviveram com você, com seus filhos. Noé, abre Noé! Chorando, gritando, morrendo. Noé não iria resistir e poderia abrir a porta da arca. Mas Deus diz que quando ele fecha uma porta, está fechado. Mas quando ele abre uma porta, está aberta. Aleluia. E o próprio Deus deu oportunidade àquelas pessoas. Mas quando chegou o tempo, Deus fechou a arca e lacrou a arca. Isso vai acontecer, meus irmãos. E está acontecendo. Quantos morreram hoje? E a porta da graça para elas foi fechada. Quantos estão morrendo agora? Filho de alguém, neto de alguém, mãe de alguém, pai de alguém. Sabe, os cemitérios estão lotados. Quantos estão perdendo a vida agora mesmo? Deus te chamou com um propósito. Amém, igreja? Amém. E aqui diz: eu, João, vi a cidade Santa, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, toda enfeitada, linda. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis, o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com os homens, e eles serão o seu povo. Aleluia. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Glória a Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte. Diga: não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem tristeza, nem choro. Nem haverá mais dor. Porque as coisas antigas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento. Quem está sedento por Deus aqui? Aquele que estiver sedento, olha só, gente, eu darei gratuitamente a
fonte, a fonte. Essa fonte é Jesus, da água da vida. Essa água é o Espírito Santo. Amém? Quem quer a fonte da água da fonte? Meu Deus do céu. Aquele que vencer, ou seja, aquele que perseverar, não abandonar a fé. Aquele que se apegou a Jesus com amor, herdará todas as coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ele será meu filho, minha filha. Não apenas alguém que foi criado, criatura. Mas os medrosos, ou seja, quem não assume o compromisso com Jesus, os incrédulos, quem não crê, os abomináveis, que praticam abominação, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos que vivem na prática da mentira, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois da primeira morte física, é a segunda, que é a condenação, a separação eterna. A primeira morte separa você dos familiares. A segunda morte separa a pessoa de Deus para sempre, eternamente. Vamos lá em Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Então, esse homem chamado Benzo Idosa, esse pastor africano, ele disse: cadê o poder do livro de Atos? Eu quero esse manto de Pedro, de Paulo, de João, de Filipe. E ele começou a orar e jejuar. E aí Deus se revelou a ele, teve um encontro com Deus. Sabe qual é o segredo de você ter uma fé sobrenatural? É você buscar a Deus até ter um encontro com Ele. Ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Não é você conhecer de ouvir falar, conhecer a religião de Jesus. É você conhecer Jesus, ter um encontro com Ele se revelar a você. De alguma maneira Ele vai se revelar. Se você buscar, você vai encontrar. Peça, bata, busque. Ore no secreto, se tranque. Aleluia. E esse homem se trancou em oração e jejum até o dia que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: eu te dou a fé e as chaves da Nigéria. E ele disse: eu recebo. Ele pagou o preço em oração e jejum. Eu estava analisando os profetas de Baal em 1 Reis 18. Eles, no desafio de Elias com os profetas de Baal, eles oraram de 6 da manhã. Quando chegou meio-dia, Elias começou a zombar. Quando Elias começou a zombar, dizer: ora mais alto, Baal deve ter ido no banheiro. Ora mais alto, Baal deve ter viajado, não falou para vocês. E eles começaram a se retalhar com facas, derramar sangue. E eles oraram a Baal até 6 horas da noite, de 6 da manhã a 6 da noite. E muitos de nós, o diabo diz assim: para que orar tanto? Esse negócio de oração, para que ir tanto para a igreja? É a voz de Satanás. Para que tanto esse negócio de orar, jejuar, ler a Bíblia, orar de madrugada? Pela salvação você não precisa pagar preço, é de graça. É só aceitar Jesus, você recebe gratuitamente a salvação. E receber o Espírito Santo é relativamente fácil, é promessa e é de graça. Agora, o poder do Espírito Santo você vai ter que pagar o preço, de acordo com o poder, o nível de poder que você quer receber. E aí, Benzo Idosa, esse pastor nigeriano, havia um bruxo que se tornou presidente da Nigéria.
Escute isso. E havia na Nigéria o bruxo mais temido. Mais temido. E aí esse bruxo recebia a visita de candidatos à presidência da Nigéria. E um dos candidatos disse: olha, eu quero o domínio, eu quero as chaves desse país. Eu tenho condição, tenho dinheiro e eu quero pagar. Com quem eu falo? Aí o bruxo disse: com a entidade das águas. Essas entidades das águas, tem uma entidade que é o maioral das águas, que ele domina regiões e países. E ele disse: o que é que ele quer que eu faça? Você sabia que tem gente que paga caro, que oferece até filhos em sacrifício, que faz voto com o inimigo e diz: o meu primeiro filho vai ser do inimigo, mas eu quero ficar rico. Isso acontece. Escute isso. E esse camarada, ele disse: agora tem uma coisa, eu pago o preço que for, mas eu quero que essa entidade das águas apareça para mim. Eu quero ter um particular com essa entidade das águas. Esse espírito é o maioral, eu pago o preço. Quanto é? O que é que ele quer? Deixa eu falar com ele. Ele quer que você fique 1 ano sem tocar em mulher. Eu vou ficar 1 ano sem tocar em mulher. Veja só, um ímpio. Porque ele queria o poder de ser um presidente africano. E o crente, a Bíblia diz que quando você for jejuar, combina com o seu marido, com a sua mulher. Olha, mulher, não vai ter avivamento essa semana, hoje. Se contenha. Se contenha. Não vai ter avivamento. Vamos jejuar e orar. Amém? Aí a entidade disse: ele vai ficar 1 ano sem mulher. Vou ficar 1 ano sem minhas namoradas, porque lá pode ter até casa 1, 2, 3 e 4. E fora as concubinas. Casamento pode ter 4, fora as concubinas. Falou: eu não vou tocar em mulher nenhuma durante 1 ano. Tem que jejuar todos os dias durante 1 ano. Jejuar? Vou jejuar todo dia. Para o demônio, veja bem. Tem que pagar tanto em dinheiro e oferenda, eu pago. Tem que comprar 12 bois, eu compro 12 bois. Porque no final vai ser sacrificado esses 12 bois e você vai ser banhado com o sangue dele, dos bois. Eu quero. O camarada ficou 1 ano orando a essa entidade, até a entidade aparecer para ele. E disse: eu sou o maioral das águas. O que é que você quer? Eu quero poder para matar, para dominar esse país. Se eu olhar para alguém e não gostar, que essa pessoa seja passada e morta na hora. E aí fez uma aliança de sangue com essa entidade. Ele ia para a reunião. Os opositores tremiam na Nigéria. Preste atenção nisso, é muito sério. E os crentes? O sangue de Cristo tem poder, arrumaria 3 vezes. Morria de medo. Todos tinham medo dele. Ele se tornou um ditador na Nigéria. Escute isso, gente, é muito sério. Ele ia para uma reunião, ele pegava a cartola dele, pendurava no ar, na frente de todo mundo. E a bengala, ele pendurava no ar. E entrava para a reunião com os ministros. E quem ia entrar via a cartola flutuando e a bengala flutuando. E ele tinha o poder. Gente, eu vivi muitos anos na África. Tem coisas que eu vi que você precisa ter estrutura emocional para ver. Coisas que eu enfrentei e vi. Não foi ninguém que me disse.
até pessoas voarem, flutuarem, se transformar numa fumaça negra e sair voando. Não foi pessoas que me disseram coisas que eu enfrentei quando eu vivi na África. Desafios que vieram, ou você ora e jejua, ou você é dominado, é destruído nesses lugares. E esses espíritos não estão só lá na África, não, estão no mundo inteiro. Escute isso. E aí estava lá a cartola flutuando. Aí esse pastor disse: eu quero a visitação de Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Começou a orar e jejuar. Até o anjo apareceu, como apareceu para Josué, com a espada na mão. E disse: a chave da Nigéria não está com feiticeiro, não. O Senhor está te dando a chave do país. Quem você disser que vai ser o presidente será. O que você ligar na terra é ligado. O que você desligar aqui está desligado. E aí ia ter a conferência das bruxas, 14 mil bruxas. A conferência na Nigéria. A igreja dele pequenininha, ninguém conhecia ele. E ele recebeu a visitação do anjo. Ele chegou e disse na comunidade, disse: olha, vai ter conferência de bruxa não. Como é que é? Aí espalhou para os feiticeiros. Aí perguntaram, alguns crentes vieram porque se espalhou, porque lá é assim. Chegou um pastor lá, a comunidade já está sabendo, vai chegar bruxo na sua porta para lhe desafiar e na sua igreja para se infiltrar. E aí, quando a imprensa chegou para ele, disse: que negócio é esse? A gente ficou sabendo que você, como é seu nome? Pastor Idosa, Peso Idosa. Mas você falou que não vai ter conferência de bruxa, uma conferência mundial. Aí um crente perguntou: foi Deus que te revelou? Ele falou: não, é sob a minha palavra. Eu vou preocupar a Deus com uma besteirinha dessa, se eu estou aqui para resolver. Quando veio a tempestade no mar e Jesus acordaram Jesus disse: homens de pequena fé, até quando eu vou estar aqui com vocês? Eu vou importunar a Deus por causa de um negócio desse. Se tiver conferência de bruxa, eu rasgo a Bíblia, deixo de ser pastor e as bruxas e os demônios ganharam. E esse Deus não é Deus. E aí ele saiu rindo. Aí zombaram dele. Só que naquela mesma semana começou as bruxas a morrer. Começou a bruxa a adoecer. E o presidente de bruxo, a espada do Senhor passou. Ele disse: outra coisa, quem vai ganhar as eleições vai ser aquele presidente que é temente a Deus. O presidente, eu? É, você vai ganhar. É você o presidente da Nigéria, assim diz o Senhor. E não vai ter conferência de bruxa. Não teve, porque alguém ousou tomar o domínio de um país. Assim Deus quer que você tome o controle na sua casa. Aleluia. Como é que pode crente demônio entrar na casa e sair ileso? Tem que sair queimado, incendiado. Aleluia. O demônio vir para tocar na sua família, tocar no seu corpo, entrar na sua empresa, se andar na sua empresa, ele tem que ser danificado, quebrado e queimado. Glória. A chave para a solução desse país não está nos políticos, está no poder que Deus dá à sua igreja. Uma igreja que ora. A solução para transformar nossos filhos não está nos governos, nas instituições, está no seu joelho dobrado, clamando pelo seu filho. Glória. A sua provisão financeira não depende desse ou daquele país. Depende do país que você é o embaixador dele aqui na terra. É ele que manda o teu sustento. O embaixador do Brasil na África é sustentado pela embaixada brasileira. O embaixador americano aqui no Brasil recebe os recursos da América. O embaixador de Jesus aqui
recebe os recursos do céu que vem para a sua mão. Não importa como, é o céu que nos sustenta, é o céu que sustenta e protege a igreja. Amém? Amém. Agora você está ousado, você está disposto a andar com Ele, a pagar o preço pelo poder? Glória a Jesus. Porque a salvação, se você entregou a vida a Jesus, se mantém nele, você está salvo. Não vai ser estável. Agora tem que manter-se em aliança com ele. Agora o poder é diferente. Você vai ver crente sem poder nenhum. Ah, pastor, não é minha área não, expulsar demônio e não sei o quê. E qual é a tua área? Se Jesus disse, pregue o evangelho do reino, cure os enfermos, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, dai de graça o que recebestes de graça. Esse é o trabalho do evangelho. É o básico. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Não é menores. E farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que você pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Daniel, para encerrar, 12, no versículo 1. Naquele tempo, Miguel, levantar-se-á o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, vai vir uma tribulação terrível aí, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que foram encontrados escritos no livro. Aleluia. Quando você entrega a vida a Jesus, seu nome é escrito no livro da vida. Amém, amém. Muitos daqueles que morreram no pó, a Bíblia, para suavizar, coloca a palavra dormir, mas ninguém está dormindo. É apenas para suavizar a palavra morte. Morreu não fica dormindo não, está bem acordado, ou no mundo dos mortos, ou no reino de Deus. Aqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, diga vida eterna, Vida eterna. E alguns para a vergonha e desprezo eterno. Dois caminhos, gente: ou vida eterna, ou desprezo, vergonha eterna. Permaneça no caminho. Problemas podem vir, mas você vencerá um por um, eu e você. Porque a peleja não é minha, não é sobre mim, é sobre a palavra de Deus que não falha. Aleluia. Essa batalha não é sobre você, é sobre o bem e o mal. E pode ter certeza, se você andar com Deus, a mão de Deus te protege. Amém? Glória. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, fique de pé, todos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Sirva a Deus com alegria. Pague o preço pelo avivamento, pela restauração do casamento dos seus filhos. Ore, ore, ore. Faça jejum até o céu descer. Busque o encontro, busque a visitação. E creia, você é o que a palavra diz que você é. Amém. Você tem o que a palavra diz que você tem. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós